Olá! Satélites de alta precisão, até recentemente de uso militar, agora são usados para monitorar as populações de baleias em diversos pontos do globo. O objetivo dos cientistas é ter um levantamento atualizado sobre as espécies mais ameaçadas e também das áreas onde elas ainda conseguem se alimentar e reproduzir com segurança. As ameaças ao meio ambiente vêm de todos os lados. Quadrilhas de traficantes ofereciam milhares de animais vivos ou partes deles pela internet. E o que dizer dos produtos que todo mundo usa ou consome no dia a dia que também provocam sérios danos ambientais? Por exemplo, um shampoo, uma pílula anticoncepcional e até, quem diria, um inocente abacate. Essa edição do Matéria de Capa está só começando. Fique com a gente. Satélites equipados com câmeras de alta precisão, até agora utilizados apenas com fins militares, estão sendo empregados no monitoramento de baleias em diversos pontos do planeta. Este é o satélite WorldView 3, que opera numa órbita a 620 quilômetros de altura. Suas câmeras de alta resolução podem captar objetos de poucos centímetros na Terra. É esse equipamento que agora está a serviço do British Antarctic Survey, instituto de pesquisas do governo britânico. Os especialistas da instituição deram início ao mais amplo levantamento das populações de baleias já planejado até agora. Com esse satélite, será possível acompanhar o deslocamento das várias espécies através dos oceanos e monitorar os hábitos de alimentação e reprodução nas diferentes estações do ano. Os dados do satélite serão examinados em conjunto com outros registros feitos a partir de navios de pesquisa e de postos avançados em rochedos. A diferença é que as câmeras dos satélites conseguem acompanhar com grande facilidade o trajeto que as baleias costumam seguir, através de centenas ou milhares de quilômetros. A doutora Jennifer Jackson, coordenadora do projeto no British Antarctic Survey, afirma que as baleias têm enorme importância para o meio ambiente, entre outras razões porque constituem um indicativo seguro da saúde dos oceanos e da vida marinha. Uma das primeiras áreas a ser observada pelo programa será o Mar da Ligúria, situado ao norte da ilha da Córcega e que se estende entre o litoral francês e italiano. A região é um santuário para as baleias, onde é proibida a caça, mas lá ocorrem frequentes colisões com navios. Descobrir por que isso acontece e os meios para se evitar os choques é um dos objetivos do estudo. Todo e qualquer avanço que a gente tem nesses últimos anos relacionados à aplicação de tecnologia para conhecer os estoques de baleias tem sido muito proveitoso. Então, tanto esse programa britânico quanto diversos outros programas de diversas outras nações têm trazido informações a nós, da sociedade em geral, que a gente não tinha, que a gente não conhecia. Então, quanto mais tecnologia envolvida nesses estudos, melhor. Para dar um exemplo e uma ideia para vocês, a gente estudava baleias com base na caça. Quando se discutiu e se percebeu que não era necessário mais caçar baleias, começaram a se criar as técnicas de estudar elas vivas em seu elemento. E aí a gente tem avançado muito em termos de ciência, principalmente na aplicação de novas tecnologias para conhecer as baleias. Medidas como essa e diversas outras são importantes porque a gente está resgatando nos últimos 40, 50 anos informações que a gente não tinha e não conhecia. Existem 13 espécies das chamadas grandes baleias. Algumas delas apresentam características bem diferentes. Das 13 espécies incluídas entre as grandes baleias, as mais conhecidas são a baleia azul, a cinzenta, a jubarte, a franca, a fin, conhecida como baleia comum, a mink da Antártica e a cachalote, a única que tem dentes. As outras 12 têm cerdas, que funcionam como uma espécie de filtro para os alimentos. A cachalote se diferencia das demais porque não cumpre a migração anual entre as águas quentes e frias, embora faça deslocamentos regulares, dependendo da estação do ano. Outra característica, os machos dessa espécie são os poucos que se aventuram sob o gelo durante o inverno nos polos. Vamos ver agora quais são as espécies mais ameaçadas, de acordo com os levantamentos da Comissão Internacional da Baleia.
A baleia azul, a maior de todas, foi insistentemente caçada ao longo dos séculos e chegou a ser ameaçada de extinção. No Atlântico Norte e Pacífico, ela foi alvo dos caçadores desde o século XVII. Já no Atlântico Sul, era um dos alvos dos centros de caça e industrialização que funcionaram entre as décadas de 20 e 40 no século passado em locais como as Ilhas Geórgia do Sul. Esses centros eram operados principalmente por grupos noruegueses. Atualmente, a espécie se encontra em ligeira recuperação. As baleias cinzentas constituem outra espécie que esteve perto de ser dizimada pelos caçadores antes do século XX. Só em 1930 que elas entraram para a lista de proteção da Comissão Internacional que proibiu a captura. No Pacífico Norte, as populações de baleias cinzentas foram reduzidas a apenas algumas centenas e chegaram à beira da extinção. Ainda hoje, seu status é qualificado como extremamente vulnerável. As baleias franca, tanto no Atlântico como no Pacífico, foram alvo frequente dos baleeiros ao longo dos séculos. Só em 1930 passaram a ser protegidas e tiveram a caça proibida. Ainda assim, há registros de captura ilegal. Atualmente, a população das francas está em recuperação, mas os números ainda são baixos. De maneira geral, 7 das 13 espécies de grandes baleias são consideradas em situação de perigo. No século XXI, para as grandes nações, a caça-baleia é desnecessária. A gente teria algumas exceções com algumas colônias de esquimós, algumas pequenas sociedades que dependem dessa proteína animal. E isso a Comissão Baleeira tem feito de uma maneira regrada e interessante e inteligente. O problema são as grandes nações, elas não dependem desse recurso, elas utilizam esse recurso num comércio para suprir a sua planilha econômica anual. É desnecessário. É muito mais importante até utilizar esses recursos de uma outra forma. Mas no século XXI, depois de todo o processo histórico que a gente já passou, esse recurso já deixou de ser primordial, morto. Então, várias das nações que são banhadas por oceanos dependeram desse recurso alimentar. Foi importante no período da nossa existência e da nossa sobrevivência. A ciência avançou com a caça. Num determinado momento em que a tecnologia começou a nos mostrar como são esses organismos, a importância desses organismos nos oceanos e como nós podemos observar essas espécies e até gerar renda a partir dessas observações, a gente não depende mais e não precisa mais da caça. Então, nos dias atuais, a caça das grandes nações ela é totalmente desnecessária. Uma proposta do Japão para suspender a proibição à caça de baleias foi rejeitada em recente reunião da Comissão Internacional, realizada em Florianópolis. No encontro da comissão, realizado em setembro em Florianópolis, o Japão propôs que a proibição à captura fosse suspensa até a realização de uma conferência internacional com a participação de diplomata dos países membros da entidade. Além disso, a delegação japonesa também defendia mudanças nas normas atuais, que diferenciam a caça comercial daquela realizada para a subsistência por povos como os esquimós e outros, que dependem desse tipo de alimento. As duas propostas foram rejeitadas por 41 votos a 27. O Brasil votou com a maioria, ou seja, pela manutenção do status atual. Uma das entidades representadas no encontro, o Fundo Internacional para a Conservação da Vida Animal, IFO na sigla em inglês, fez uma ampla campanha contra a proposta dos japoneses. Diante do resultado da votação, o presidente do fundo, Patrick Hamage, declarou: "Esse é um grande dia para o meio ambiente. A suspensão do embargo à caça seria uma volta ao passado e aos dias da barbárie." Segundo ele, não há qualquer justificativa para a pesca comercial de baleias, uma vez que os oceanos oferecem inúmeras opções para as empresas do setor. As reuniões da Comissão Baleeira Internacional têm uma característica ímpar, que ela envolve principalmente decisões político-econômicas. Infelizmente, quando a gente pensa no lado das baleias, que são os principais alvos dessas reuniões, essas decisões acabam envolvendo comércios que esses países têm entre eles, e infelizmente isso acaba tendo um peso muito grande, muito forte nas votações. Por mais que a gente tenha avançado bastante na ciência e na tecnologia para a gente conhecer os estoques remanescentes de baleias no planeta Terra, a parte de gestão não acompanhou essa evolução e esse avanço
da ciência voltada para o conhecimento de baleias e golfinhos. Então a gente tem ciência avançando bastante, essa informação é compartilhada com os gestores e os gestores não utilizam essas informações com o mote de conservação das baleias. O mote é político-econômico. E infelizmente essas decisões, essas votações são constantes, são cada vez mais comuns. Nas últimas décadas elas são comuns. Estão fugindo do objetivo principal, que é a conservação de um recurso ímpar nos oceanos, que são as baleias. A Comissão Internacional para as Baleias, organismo intergovernamental integrado por dezenas de países, defende um monitoramento constante das diversas espécies diante das ameaças que elas sofrem em todos os pontos do planeta. De acordo com a Comissão Internacional, além da matança promovida anualmente pelo Japão, Noruega e Islândia, são inúmeros os perigos que as baleias enfrentam. Depois da caçada pelos barcos baleeiros, os acidentes vêm em segundo lugar entre os riscos enfrentados e podem ocorrer no choque com navios ou quando elas caem nas redes de pesca. Seguem-se a poluição química lançada por indústrias ou navios e os plásticos, em quantidades cada vez maiores, que elas acabam ingerindo junto com os peixes e moluscos que consomem. As mudanças climáticas que provocam alterações na cadeia alimentar constituem outro perigo, já que levam algumas espécies a sair de seus habitats naturais em busca de comida. Você vai ver agora imagens feitas por um drone. Elas capturaram o momento exato em que duas baleias brincam com golfinhos na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. No vídeo, passageiros a bordo de um barco de passeio puderam observar saltos dos golfinhos na frente dos dois animais de 30 toneladas. A cidade de Dana Point é uma das melhores localizações da Califórnia para observar os mamíferos. As baleias cinzentas fazem sua migração anual para acasalar e dar à luz nas águas mornas do México e se divertem com a atenção recebida dos golfinhos. Elas giram e até nadam de costas. Segundo o capitão do barco, esse é o melhor vídeo de golfinhos e baleias que ele já viu. No próximo bloco, o Fundo Internacional vai apoiar comunidades pesqueiras para que respeitem os períodos de reprodução de espécies marinhas. E mais, depois de anos de trabalho num parque temático, duas baleias finalmente vão se aposentar. A gente volta já. Duas baleias da espécie beluga, mantidas em cativeiro por uma década num parque temático na China, se aposentaram dos shows e serão encaminhadas para um santuário. Pequena Cinza e Branquinha foram capturadas aos 2 anos de idade e desde então foram forçadas a realizar truques em um parque temático em Xangai. Presas em pequenos tanques, elas foram submetidas a um estresse constante de treinos e exibições. Desde 2012, entidades de proteção animal vinham pressionando os donos do parque para que as belugas fossem devolvidas ao seu habitat. Agora, elas já não têm como sobreviver em mar aberto e serão encaminhadas para um santuário localizado na costa sul da Islândia. Este é o primeiro espaço exclusivo para baleias resgatadas. As águas têm a temperatura ideal, mais de 10 metros de profundidade e uma rica fonte de alimentos e nutrientes. Para que estejam preparadas para a viagem, as belugas passam diariamente por exames médicos e exercícios físicos. Tudo para que o projeto seja um sucesso. Durante 10 dias, uma equipe de voluntários navegou pelas águas do Mediterrâneo, na altura do Estreito de Gibraltar, com um único objetivo: monitorar o barulho provocado pelos navios e seu efeito sobre os animais marinhos, principalmente as baleias. Mais de 100 mil navios cruzam o Estreito de Gibraltar a cada ano. Isso significa cerca de 300 viagens por dia ou 12 por hora.
O efeito do ruído que eles provocam na fauna local, especialmente nas baleias, até hoje não foi completamente estudado. Para tentar contribuir com esse trabalho, uma equipe do Fundo Internacional para a Vida Animal passou 10 dias registrando o ruído dos navios no fundo do mar. A pesquisa é importante porque esse barulho interfere na comunicação entre as diversas espécies. Por exemplo, uma baleia pode se comunicar com outra a quilômetros de distância. Essa troca de mensagens está relacionada com a segurança, a reprodução e até a alimentação das várias espécies. As baleias, elas evoluíram no oceano sem humanos. Então elas datam aí o princípio da evolução das baleias é de 55 milhões de anos. E aí a gente tem grande parte dessa evolução mais recente, há cerca de 12 milhões de anos. Então elas evoluíram sem os humanos nos oceanos. A Revolução Industrial trouxe a nós humanos potencialidades para avanços tecnológicos para explorar os oceanos. E a gente entrou como visitante de uma maneira muito mal educada, muito agressiva. A gente entrou com poluição sonora, a gente entrou com destruição de hábitats, a gente entrou com várias ações que afetam o estado de saúde dessas populações de baleia. Nos últimos 20 anos, são vários estudos acompanhando como esse estado de saúde está sendo afetado. O problema é que nos últimos 20 anos, a gente progressivamente aumentou a nossa utilização dos oceanos de uma maneira danosa. A parte de poluição sonora é a mais preocupante. Para dar um exemplo e uma ideia para as pessoas, as baleias jubarte, quando vão nas áreas de reprodução e cria, elas vocalizam, elas cantam para atrair os parceiros para a reprodução. Elas cantaram durante milhões de anos sem a presença da nossa poluição sonora. Hoje elas têm que vocalizar mais alto do que a nossa poluição sonora, do que esse input de poluição sonora que a gente inseriu nos oceanos. Comunidades de pesca de 10 países vão receber apoio financeiro de um programa voltado para a saúde dos oceanos. O objetivo é evitar a pesca predatória, preservar espécies ameaçadas de extinção e combater a poluição dos mares. A meta principal do programa é garantir o sustento das comunidades de pescadores que dependem unicamente da pesca em áreas costeiras de 10 países. O programa prevê o apoio financeiro aos pescadores para que evitem a captura durante os períodos de reprodução e também protejam as espécies que se encontrem sob a ameaça de desaparecerem. Ao mesmo tempo, a campanha prevê a proteção dos recifes de coral e o combate à poluição dos oceanos. Os participantes que receberem apoio financeiro serão convocados para emitir alertas sobre áreas ameaçadas. O programa será bancado pelo braço de filantropia do grupo financeiro Bloomberg e terá apoio de diversas organizações não governamentais, incluindo a Oceana, que há décadas trabalha pela saúde dos mares. Entre as comunidades que receberão apoio, incluem-se algumas situadas no Brasil, Chile, Peru e diversas ilhas do Pacífico. Durante o processo migratório, as baleias fazem o que a gente chama de transporte de nutrientes. Elas fazem um transporte de nutrientes horizontal, entre polos e trópicos, e ela faz vertical também. Porque quando elas estão nos polos, elas vão se alimentar a cerca de 200 ou 300 metros de profundidade, onde o crio é concentrado, onde a luz solar não penetra. Ela se alimenta nessa profundidade, vem à superfície porque ela respira oxigênio do ar por pulmões, defeca geralmente na superfície e quando ela faz isso, ela fertiliza o fitoplâncton, que é responsável pela produção primária, ou seja, a fotossíntese, aonde a luz solar encontra as camadas superiores. Ou seja, as baleias fertilizam os oceanos, fazendo com que a produção primária aumente e que aumente a concentração de O2. E esse processo de fotossíntese absorve carbono, que é uma das nossas preocupações atuais, relacionada com o aquecimento global. A gente precisa de maior fixação de carbono. E as baleias estão fertilizando os oceanos para que a gente consiga, com o fitoplâncton, absorver mais esse carbono. Além desse processo de transporte horizontal e transporte vertical, os corpos imensos das grandes baleias são compostos de carbono. Quando elas morrem, a tendência desses corpos é ir ao assoalho oceânico. No assoalho oceânico, esses corpos funcionam como oásis de nutrientes. Diversos organismos marinhos dependem dessas baleias, dessas carcaças de baleias, processando essas baleias por volta de 2, 4 até 12 anos.
e acumulando esse carbono nas grandes profundidades. Então, em relação a sequestro de carbono da atmosfera e a demanda que a gente tem em relação a criar políticas voltadas a amenizar essas consequências das mudanças climáticas globais, as baleias estão executando serviços ecossistêmicos de maneira gratuita para nós. O que será que uma pílula anticoncepcional, um shampoo, um batom, um abacate ou mesmo um abacaxi têm em comum? Há quem diga que todos eles podem ser prejudiciais ao meio ambiente. Vamos começar pela pílula anticoncepcional. Estudo feito na Universidade de Lund, na Suécia, indica que um dos componentes da pílula, o hormônio etinilstradiol, mais conhecido como EE2, provoca alterações em diversas espécies de peixes, entre eles o salmão e as trutas. Acontece que esse hormônio, liberado pela urina, vai parar nas águas dos rios e mares e acaba afetando a capacidade de reprodução dos peixes, entre outros efeitos negativos. Agora vamos falar do shampoo e condicionadores de cabelo. A maioria deles contém óleo de palma. De acordo com os ambientalistas, a alta demanda desse produto vem provocando um aumento acentuado da produção em países da América Latina e Ásia. Isso leva à derrubada de florestas para a plantação das palmeiras. E tem mais, esse tipo de óleo também é usado na fabricação de batons, sabonetes, pasta de dentes e uma infinidade de outros produtos. Os protetores solares também são considerados inimigos do meio ambiente. Pesquisas indicam que eles contêm pelo menos 10 compostos químicos que afetam a vida marinha, principalmente os recifes de coral, onde acabam se depositando. E por que o abacate e o abacaxi entrariam nessa lista? Segundo os ambientalistas, por 2 motivos distintos. O abacateiro exige uma grande quantidade de água para crescer e dar frutos, provocando a seca no entorno das plantações quando são feitas em larga escala. Já o abacaxi, plantado como monocultura, especialmente em países da América Central, acaba esgotando o solo. Além disso, as plantações cada vez maiores levam à derrubada de matas nativas ou mesmo de áreas florestais. Por último, não se pode esquecer dos 2 maiores vilões do meio ambiente, o detergente doméstico e os agrotóxicos utilizados na produção agrícola. Os compostos químicos desses produtos exterminam os mais diversos tipos de vida existentes nos rios, lagos e mares. Vale lembrar que nem toda a produção de óleo de palma é feita de forma prejudicial ao meio ambiente. Uma parte vem de manejo sustentável e recebe selo de certificação. Ainda assim, especialistas alertam para a importância da redução do uso, já que estudos iniciais mostram que não será possível atingir uma produção 100% sustentável, tendo em vista a alta demanda. Daqui a pouco, denunciadas quadrilhas que utilizavam a internet para o tráfico de animais. E ainda, na Rússia, a ONG Greenpeace descobre mais de 100 baleias capturadas por traficantes que seriam vendidas para grupos chineses. Não sai daí. Quadrilhas de traficantes utilizavam a internet para vender partes de animais abatidos ou até mesmo vivos. Trata-se de um comércio que movimenta milhões de dólares. Em apenas 6 semanas, os ativistas descobriram mais de 100 endereços na internet que continham mais de 5.000 anúncios. A maioria se destinava a clientes no Reino Unido, França, Alemanha e Rússia. A maior surpresa foi que 80% dos anúncios se referiam a animais vivos e 20% a partes de animais ou produtos derivados. Mais de 11.000 espécies eram oferecidas, incluindo um grande número de tartarugas e outros répteis. O objetivo principal dos ativistas é barrar esse comércio ilegal via internet. O levantamento foi feito pelo Fundo Internacional para a Proteção da Vida Animal e os dados foram encaminhados a autoridades de dezenas de países com o objetivo de banir esse tipo de tráfico. Na Rússia, mais de 100 baleias estavam aprisionadas em pequenos compartimentos, à espera de serem vendidas para comerciantes chineses.
A descoberta foi feita por ativistas da ONG Greenpeace. As baleias eram mantidas em pequenas divisórias de madeira, no porto de Nakotka, na costa sudeste do país, a pequena distância de Vladivostok. A maioria era de orcas ou baleias brancas. Os espaços reduzidos causam enormes danos à saúde das baleias, habituadas a circular por milhares de quilômetros nos oceanos. Segundo os ambientalistas, os donos de parques temáticos da China são os principais clientes dos traficantes russos. Esse tipo de comércio é proibido por leis internacionais. Ora direis ouvir abelhas, por certo perdeste o senso. Impossível não fazer uma homenagem ao poeta no momento em que cientistas de diversos países dão início a um projeto para ouvir as abelhas, e não as estrelas, como sugeria Bilac. A ideia é colocar sensores dentro das colmeias e ouvir os sons emitidos para tentar descobrir por que as abelhas estão desaparecendo no mundo inteiro. Não custa lembrar que elas são responsáveis pela polinização de 3/4 da produção de alimentos no planeta. Até agora, os cientistas não sabem quais são as causas do desaparecimento, que pode ser atribuído ao excesso de pesticidas e outros desequilíbrios ambientais. Quem quiser saber mais sobre o assunto, pode procurar por World Bee Project ou Projeto Mundial para as Abelhas. Essa edição do Matéria de Capa fica por aqui. A gente volta na semana que vem, nesse mesmo horário. Uma ótima noite a todos e até lá.